Você confere agora um bate-papo entre a Natasha Franco e a Thalita Galhardo, subprefeita de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Pois é, Yasmin, para conversar sobre os desafios dessa região tão complicada, a gente chamou a Thalita Galhardo, que é subprefeita de Jacarepaguá, para um bate-papo. Thalita, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Obrigada a você pelo convite. Olha só, a gente teve ali semanas muito complicadas, onde a gente mostrou, acho que o grande desafio ali daquela região, né? Que é um problema de construções irregulares, Thalita. Logo que você entrou na prefeitura, o prefeito Eduardo Paes anunciou você como sendo o Eduardo Paes de saia. A rua é o local onde você mais está, porque você tem que estar de olho no que está acontecendo. E construção irregular na região de Jacarepaguá é uma situação muito complicada. É o maior desafio hoje? Olha, é um dos grandes desafios. Até porque ir para a rua e fiscalizar isso e derrubar, muitas vezes não é fácil. Tá na rua é difícil, mas eu tenho feito bastante, como eu falei para você aqui antes da gente gravar. A gente tem que fazer o que é certo. Então, muitas vezes a gente atinge o morador, atinge o dia a dia do morador, só que a gente dá todo o respaldo também, toda a assistência que é necessária, mas quando tem uma condenação de defesa civil, quando tem um laudo, a gente tem que respeitar a técnica e fazer o que for necessário. Muitas vezes a gente tem que derrubar, tem que demolir, e não é fácil, mas a gente faz. Essas últimas semanas a gente teve aí problemas em Rio das Pedras, logo depois na Muzema, as pessoas realmente assustadas com tudo que vai acontecendo, e a Muzema foi muito isso, né? Mostrou-se que o susto do que aconteceu em Rio das Pedras trouxe mais o medo para a Muzema. Como é que foram essas semanas, esse trabalho lá? O que você ouviu dos moradores que precisa ainda melhorar naquelas regiões? Foram 3 semanas seguidas com problemas, né? E em lugares diferentes, mas todos causados pela chuva e por ocupação também irregular, construção irregular. A gente teve, infelizmente, uma tragédia em Rio das Pedras com vítimas, uma criança, eu estava lá no momento. Então, é muito triste, mas também mostrou para a população que a gente faz uma postura de fiscalização que é muito correta. Então, se a gente está ali com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, falando que tem um risco, a pessoa tem que ouvir, tem que respeitar, tem que parar de construir, tem que parar de colocar para cima aquelas construções desmedidamente, porque é arriscado e a gente tem que coibir isso. E as pessoas ficaram com menos medo de falar que estão ali, com mais medo de ter uma consequência para a própria vida. Logo que você assumiu esse desafio, você assumiu uma região que tem realmente desafios ali, à torta e à direita, o tempo todo. Como é que foi o seu primeiro impacto na hora de assumir a subprefeitura de Jacarepaguá? Primeiro, eu tive muito medo, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sou extremamente perfeccionista e o ser humano tá longe de ser perfeito. Então, é uma coisa que, no primeiro momento, eu tive muito medo de não dar conta, porque quando você está subprefeito, você tem que tratar de todas as áreas, e ninguém entende de todas as áreas. Então, você vai para a saúde, para a educação, para o transporte público, para a conservação, para energia, Então, assim, a gente está com muito problema na cidade. Então, o primeiro impacto foi medo. Mas aí a gente foi ali na transição, no período de adaptação, e eu tenho essa personalidade aí de encarar tudo de frente. Então o medo já passou e agora é me cobrando mesmo para chegar o mais próximo possível da perfeição, que está longe de acontecer, mas eu estou todo dia ali me cobrando. Nesses primeiros 6 meses, o que você diria que teria sido uma grande mudança durante a sua gestão? Olha, principalmente a gente está aqui, mas não puxando a brasa para a comunicação, mas a comunicação. Acho que estava faltando isso. Comunicação de poder público com o setor privado e com as pessoas. Eu acho que essa aproximação com a população que eu estou trazendo, eu estou todo dia na rua, eu vou nas casas, eu vou nas comunidades, eu vou em reunião de condomínio, eu quero estar presente. Eu acho que a população não pode estar tão distante assim do poder público. E eu acho que eu tenho que levar isso para o prefeito, eu tenho que levar o que eu estou ouvindo na ponta, na rua, para ele já mastigado para a resolução acontecer. Então, eu acho que a grande mudança foi essa, mais proximidade com a população, para a população se sentir mais abraçada, ouvida e ter a resolução ali mais próxima, né? Muitas pessoas não têm ideia do que é a subprefeitura, né? Eu acho que as pessoas nem sabem que existe uma subprefeitura ali naquela região. Qual é o âmbito, né, que você atua? Quais são os bairros que você atende? E se você pudesse explicar para quem não tem ideia do papel de um subprefeito, qual a importância, né? O subprefeito já tem no nome, né? A importância dele para aquele micro lugar dentro da cidade, né? Sim. Jacarepaguá a gente tem 13 microbairros e aí eles viram os subbairros. Hoje eu estava falando, inclusive, com o morador da Taquara, ele falou, mas
Taquara a gente tem ali a comunidade Asa Branca, a gente tem o Jordão. Então, assim, acaba que a gente atinge mais de 700 mil pessoas. Mas o que você falou é muito interessante. As pessoas não têm ideia mesmo, porque elas vêm reclamar principalmente de segurança. Segurança a gente tem sim competência dentro da prefeitura para tratar com a guarda municipal. Só que uma coisa que eu expliquei, que eu acho que é bom falar para a tua galera que está ouvindo a gente, está vendo a gente, é o seguinte: a prefeitura ela não tem nada a ver com a polícia. A gente tem a guarda municipal. Mas como que a gente pode ajudar? A prefeitura ela pode melhorar o ambiente. O que a gente entra melhorando o ambiente? É luz, é a poda, porque quando você tem um lugar iluminado, com pouco mato ali, na hora de você atravessar a rua, você aumenta a sensação de segurança, você aumenta também a dificuldade do bandido atuar ali. Então, assim, quando o transporte está funcionando, quando não tem aquele trânsito parado, também é difícil a circulação do pedestre. Quando você ocupa com uma praça, quando você faz com que as pessoas fiquem na rua, então, você está trazendo mais segurança. Então, eu falo, diretamente a gente não tem como ir ali na polícia. No máximo, a gente tem que trazer a boa comunicação com o batalhão da área, enfim. Mas a gente pode indiretamente atuar, sim, resolvendo o problema. Mas, assim, o principal da prefeitura é resolver demanda mesmo, de rua. A gente vai tratar ali do transporte público na ponta, mas a gente vai também tratar da conservação da rua, da luz do poste, do funcionamento da clínica da família, da abertura da escola municipal. Então, assim, tudo que está ali na rua, que é considerado um ambiente, tudo é competência da prefeitura. Agora, muito morador deve reclamar exatamente disso, da falta de ocupação do espaço público, né? Porque a gente vê uma grande reclamação, eu acho que, de zonas fora da zona sul do Rio de Janeiro, onde a gente tem grandes ambientes com praças, parques públicos, é essa ocupação do espaço público. Eu acho que isso é muito importante para essas regiões, que às vezes não se veem na rua, se veem na rua em outras regiões, mas não naquela que moram, né? Isso vai de encontro com o que eu falei para você, de o que a gente quer, ocupar, mas aí vai de encontro com aquela coisa da ocupação irregular. É complicado a gente desocupar uma área e não poder transformar de imediato numa praça, porque aí acaba que a gente tem pessoas em situação de rua, infelizmente a população de rua tá muito num número maior por causa da pandemia, e aí a gente tenta tirar aquele pessoal dali e levar para um abrigo, mas a gente também não consegue fazer uma praça de imediato. Então a fiscalização tem que ser diária, a gente não pode perder aquela força. E foi o que eu te falei, a gente tem que estar na rua, a gente tem que acordar cedo, dormir tarde, para poder estar presente ali. Porque enquanto a gente não entra com uma praça, a gente pelo menos tem que entrar com a presença e mostrar que o poder público está ali. E desafios não vão faltar, né, Thalita? Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você.